Queridos companheiros de Ideal Espírita, hoje vamos estudar a lição número 5 do livro Palavras de Vida Eterna. O Espírito Emmanuel é que nos traz esse belíssimo estudo com a psicografia do nosso querido Chico Xavier. O título do nosso estudo é Fé e Obras. E é tirado da carta de Tiago, capítulo 2, versículo 17, em que Tiago nos diz: a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Esta frase ela nos traz um significado muito profundo, nos apontando para a fé raciocinada, a fé não dogmática, vacilante, e sim a fé robusta, a fé com que a criatura, mesmo em situações adversas, diante das intempéries, das borrascas da vida, a criatura não para de lutar, está sempre obrando. E aí 4 virtudes são fundamentais para esta criatura. A resignação, ou seja, a aceitação daquilo que ele não pode modificar no momento, a paciência, a esperança no futuro e, consequentemente, a fé. Por isso ele luta, por isso ele persevera, por isso ele não esmorece, ou seja, está sempre obrando. A fé sem obras é morta em si mesma. Interessante que a neurociência nos traz, através de estudos de ressonância magnética, que nós temos uma área no cérebro que antecipa prazeres, que informa a mente vantagens a curto prazo. Ou seja, a criatura que já crê no futuro, que já sabe que aquilo tudo é passageiro, é efêmero, é transitório, aquelas dores, aquelas dificuldades, aqueles sofrimentos, um dia ele atingirá a glória. Então o próprio cérebro vai informar a mente, dando a ele a noção exata de que tudo isso um dia acontecerá, a vitória, o triunfo espiritual. E nesse instante o cérebro começa a derramar neuropeptídeos responsáveis pelo prazer, pela alegria, o chamado circuito da recompensa. São exatamente a dopamina, a serotonina, o hormônio do amor, enfim, concitando a criatura a luta constante, a perseverança, a obra. Em verdade, tudo movimentado, mobilizado por esta fé robusta, fazendo com que a criatura jamais desista, mesmo diante de tantas adversidades, de tantas derrotas, porque o próprio cérebro, movimentado que é, por esta certeza, por esta convicção no futuro, ele faz com que a criatura mobilize a sua vontade, o seu ânimo, jamais caindo em quadros depressivos. Então esta é a fé raciocinada, que obriga praticamente que as criaturas, alegres e felizes, mesmo ante os momentâneos fracassos, jamais desanime. E a perseverança, então, contextualizando tudo isso, fará com que o indivíduo cada vez mais se robusteça. E não aquela fé aparente, dogmática, o verniz, aquela fé que não tem sustentação. Então Emmanuel nos diz: imaginemos um mundo transformado num templo vasto, respeitável sem dúvida, mas plenamente superlotado de criaturas
naquela perene adoração ao céu, apenas adorando. Volto a repetir, sem a sustentação, sem a plenificação. Algo como que desesperador, buscando na adoração os resultados que em verdade deveria competir a esta criatura pela fé raciocinada a buscar incessantemente, inestancavelmente, o futuro por vindouro que o aguarda. Então Emmanuel continua dizendo, por dentro, aquela fé reinando sublime, orações primorosas, discursos admiráveis, louvores e cânticos. Mas e por fora? O trabalho esquecido, a falta da compreensão, do discernimento, que faz com que a criatura opere, lute. Então nos diz Emmanuel, campos ao desamparo, enxadas ao abandono, lareiras em cinza. De que teria valido a exaltação exclusiva da fé, senão para estender a morte no mundo, que o Senhor nos confiou para a glória da vida? Não te creias, portanto, desse modo, em comunhão com a divina majestade. Não é o que o Pai deseja. Essa fé periférica, onde não houve a verdadeira semeadura, os grãos sublimes e singelos, porque estão todos eles atrelados, ligados, conectados às leis do Pai, a verdadeira fé. Então nos diz Emmanuel, não te crês, portanto, em comunhão com a divina majestade, simplesmente porque te faças cuidadoso no culto externo da religião a que te afeiçoas. Conhecimento nobre exige atividade nobre. Vejam a importância que Emmanuel nos coloca. Conhecimento nobre. As ideias nobres. Quando já começamos a discernir o caminho a ser seguido, não importa os resultados, e sim as tentativas. Por isso, atividade nobre. Elevação espiritual é também dever de servir ao Eterno Pai na pessoa dos semelhantes. Sair de si. Sair do seu ego doente, egoístico, egocêntrico, para olhar o próximo. Atuar pela caridade legítima, autêntica em relação ao próximo. É por isso que fé e obras se completam. Não pode haver dissociação entre a fé e a obra, pois é a própria obra que alimenta a fé, que por sua vez faz com que a criatura opere, obre. Então fé e obras se completam no sistema de nossas relações com a vida superior, com o Pai. Prece e trabalho, santuário e oficina, cultura e caridade, ideal e realização. E arremata então nosso irmão, que nesse sentido Jesus é o nosso exemplo indiscutível, pleno, espírito puro, completo. Não se limitou o Senhor à simples glorificação de Deus nos passos divinos, quanto à edificação dos homens. Por amor infinitamente a Deus, na sublime tarefa que lhe foi cometida, com a sua fé plena, sempre obrando
e veio até nós para obrar e deixar o exemplo da fé robusta, inquebrantável, como nos fala Allan Kardec, que encara a razão face a face em qualquer época da humanidade. Então Jesus desceu à esfera dos homens e entregou-se à obra do amor infatigável, levantando-nos da sombra terrestre para a luz espiritual. Foi um dos ensinamentos que Jesus nos trouxe, para que saiamos da sombra terrestre, para que nos elevemos à luz espiritual, à certeza desta luz espiritual. Mesmo que tenhamos derrotas fragorosas, mas que serão passageiras, para isso temos que lutar. A fé robusta nos compele a que trabalhemos a nossa transformação. E mesmo que não consigamos, temporariamente, momentaneamente, jamais desanimaremos, porque sabemos de antemão, pelo conhecimento que alicerça esta fé, que alcançaremos o desiderato, a nossa destinação, quando o Pai nos aguarda para nos aninharmos em seu colo eterno de paz, luz e harmonia. Tudo, em verdade, são filhotes, profundos filhotes do amor, que é o grande combustível da alma. Que Jesus nos abençoe. E mais uma lição. Graças a Deus, e que assim seja.